Pai do Senhor a todos, pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, em Ferraz de Vasconcelos, mais uma vez aqui para meditarmos numa porção da Palavra de Deus. O texto que vamos usar neste vídeo encontra-se em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do verso ao 20 ao 23. Vamos dar continuidade ao tema que falamos dia desse num dos vídeos, que é a batalha espiritual. Algumas pessoas têm nos procurado que entraram em parafuso, por assim dizer, entraram em conflito, né? São crentes, pessoas idôneas, fidedignas, né? Fiéis à igreja, dizimistas, etc. e tal, pentecostais, batizadas com o Espírito Santo, mas foram uns encontros aí e iludidos, né? Porque todos podemos nos iludir, né? Todos caíram no engodo de repetição de protocolos, quartinho escuro, regressão, autoculpa, autoflagelação, né? Autoflagelação, você não vale nada, você é um lixo, irmãos. Seja quem for, no ato da conversão, o Espírito Santo nos muda, irmãos. Regeneração significa nascer novamente. De repetição é um prefixo e o generação é um sufixo que significa nascer. Então, regenerar é nascer novamente. Há um engodo aí de falar assim que o cidadão está preso ou internado na Fundação Casa, ele está regenerando. Não, regenerar não é um processo. Regenerar na perspectiva espiritual é nascer novamente sobre padrões espirituais. Então é assim, o Espírito, no momento que você aceita Cristo, pode ser aquela coisa bem simples, quem quer Jesus levanta a mão, é simples, mas nesse momento você abre o seu coração, a sua vida, e o Espírito Santo vem sobre ti e você nasce novamente. Mas e o processo, irmão? Pastor, bom, o processo é de aprendizado, de evolução espiritual, de crescimento espiritual, aprendizado, leitura e oração, leitura da Bíblia, oração, jejum, consagração. Essas coisas são aquilo que o pessoal chama de perseverança dos salvos, mas que não é para uns, é para todo aquele que vem a Cristo, né? As pessoas têm vislumbres da revelação e acabam fazendo uma doutrina fechada. Então vem comigo, clique no canal, aí você que está nos vendo pela primeira vez, clique no sininho, clique no canal para receber as notificações e vamos ler o texto que se encontra em Colossenses 2, 20 a 23, que diz: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças como não manuseie isso, não prove aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Pois todas estas coisas com o uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Sensualidade aqui, irmãos, é a mudança interior. Já dizemos outro dia que batalha espiritual não é legião de anjos ao meu redor com espadas na mão, lutando com uma legião de demônios com espada na mão. Batalha espiritual verdadeira ocorre aqui dentro. Sou eu contra eu mesmo. É a minha nova natureza contra a velha natureza. Porque pecar é gostoso, pecar ele satisfaz, né? Quando Eva olha para o fruto, agradável aos olhos, boa para dar entendimento e boa para se comer. A concupiscência, irmãos. Alguém perguntou para mim outro dia quantos inimigos o crente tem? O crente tem, seria o mundo, não sei quem. Não, o crente tem dois inimigos, só dois: ele mesmo e o arqui-inimigo, Satã, diabo. Não vamos ficar dando nome para ele, vamos chamá-lo de Satanás, que significa adversário, certo? Vamos ficar inventando o nome. Tem alguém aí que listou nome de não sei quantos demônios. Como é que é possível isso, né? Irmãos, não tenham medo de dizer, sabe, de nomes que dão por aí, porque não tem nome.
Só existe dois inimigos que você deve, que nós devemos temer. Sou eu mesmo, de facilitar a ação maligna. Quando a Bíblia fala que devemos nos revestir com a armadura, né, com a couraça da justiça, né, é porque eu preciso. O inimigo lança setas e ela vem em minha fraqueza. Então o meu inimigo sou eu, e o inimigo da minha alma, ele sabe das minhas fraquezas e ele investe nela, e a gente precisa vencê-la. Quando Paulo fala, olha que interessante, não toque nisso, não toque naquilo. Já ouviu falar do jejum parcial? Propósitos de jejum, jejum de chocolate, jejum de Coca-Cola. Eu já gravei um vídeo falando sobre jejum aí, mas percebe? Não é um propósito. Vou ficar um ano sem comer contrafilé, por exemplo. Não vai resolver nada. Isso não vai mudar a sua natureza. O que tem que acontecer é mudança de natureza. Nascido de novo você já foi, nós já fomos. Eu preciso mudar a minha natureza, eu preciso parar de ser teimoso, eu preciso parar de ser fofoqueiro, eu preciso parar de ver pornografia, eu preciso parar de mentir, eu preciso parar de desejar mal ao próximo, eu preciso parar. Não adianta eu vou ficar 6 meses sem comer chocolate X, porque fazendo isso eu vou vencer. Não vai, irmãos. Você não vai. Olha aqui, Paulo é muito claro: se já morreste com Cristo, para os rudimentos do mundo. Essas coisas são o que vale mais: a criatura ou o Criador? A criação ou o Criador? Deus é o Criador, é o que vale mais. O que, sabe? Vamos pensar. Pensar é pesar, irmãos. Vamos raciocinar com lógica. O que vale mais? Um segundo de satisfação, que é o meu pecado, ou a vida eterna? E não adianta fazer, não toque nisso, não toque naquilo, segundo preceitos e doutrinas de homens. Aí cria-se protocolos, você fica ali repetindo, é um mantra. Não vai resolver, irmãos, não resolve. Nada disso. Paulo termina dizendo, tem valor contra a sensualidade. Mas o ápice disso é o seguinte, vamos lá. Verso 22, 23: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Parece, sabe aquela igreja, lá na minha igreja tem doutrina, é proibido isso, aquilo outro, não posso ver televisão, não posso jogar futebol, não posso comprar uma bola para o meu filho, não posso comprar uma boneca para o meu filho. Vira uma loucura, porque eu não consegui vencer a mim mesmo. Aí eu transfiro o erro, o pecado para as coisas. E aparece alguns líderes que, aproveitando disso de forma inocente ou não, quero crer que é inocente, que também não teve discernimento, e é possível. Os discípulos de Apolo expulsavam demônio em nome de Jesus, lá no livro de Atos. E Paulo chega, fica olhando aquilo e fala, com discernimento espiritual, ele fala, está faltando alguma coisa aí. Aí ele chama, que é isso? Quem são vocês? Nós somos discípulos de Apolo. O que vocês estão fazendo? Vem cá, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Eles falaram, a gente nem sabe o que é isso. Então existem pessoas que recebem um vislumbre da revelação, mas por falta de discernimento, por falta de uma liderança, de uma sabedoria de liderança, de um pastor de verdade, que direciona, não que controla, porque pastor que controla não é pastor. Pedro escreve, ele fala, cuidai do rebanho como quem um dia há de prestar conta, não como quem é dono. Aí Paulo, eles foram humildes o suficientes, não eram sectários, né? E aceitaram a liderança de Paulo. O que vocês têm? A gente só tem o batismo de João. Quer dizer, era um batismo de esperança messiânica, era um batismo de expectativa messiânica, era um batismo de esperar o Messias. Paulo foi lá, discipulou, deu um discipulado rapidamente, batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles ficaram completos.
Entenderam? Não adianta, recebe um vislumbre, uma vislumbre da revelação, mas por falta de discernimento e de uma liderança real, que tenha uma hermenêutica bíblica, não a hermenêutica do Edson, do fulano, do João, do cicrano, não, hermenêutica bíblica, a Bíblia explicando a Bíblia. É disso que a gente precisa. Mas vamos lá, vamos encerrar, senão vocês vão cansar de mim. Tais coisas com efeito tem aparência de sabedoria, né? Tem um cunhado meu que anda com o RI da igreja dele no bolso. Deixa eu ver se... Com o culto de si mesmo, como eu sou perfeito, como eu sou bonito, como eu sou santo, fiquei no monte 2 dias, 3 dias orando, nem banho eu tomei, jejum de 48 horas, é santo demais. Não faz uns 6 meses que eu não como chocolate X, fiz um propósito, jejum de Daniel. Não existe jejum de Daniel. Daniel não comeu a comida do rei porque era comida sacrificada a ídolos. Só isso. Só isso, olha, é tão simples que chega a ser bobo. Ele não comeu porque é o jejum de Daniel. O jejum de Daniel era abster-se de comida sacrificada a ídolos. Só isso, mais nada. Faça-me um favor. É tão claro o texto que falar isso cansa. Entenderam? É muito simples. Isso dá-se o nome de hermenêutica bíblica. Vem estudar conosco. Vamos montar um curso aqui de hermenêutica bíblica. Meu Deus, vai ser, olha, duvido se não vai sair daqui mais salvo, mais crente, mais alicerçado. Hermenêutica bíblica é o que falta para nós. Mas vamos lá. Como o culto de si mesmo e falsa humildade. É falsa humildade porque o culto de si mesmo não pode ser uma coisa humilde, né? O grande pregador, o grande profeta. Irmãos, esse negócio de profeta eu não vejo não conheço, aparece uns aqui, eu vou conversar, eles corre, profeta que não lê Bíblia, profeta que não tem comunhão com Deus, de leitura da palavra, profeta que não tem o dom da ciência. O profeta tem que ter o dom da ciência e o dom da palavra da sabedoria, louco, porque tem que pegar o texto e explaná-lo, tem que saber, olha, Deus vai usar aquilo que ele tem. Profeta que não tem o dom da sabedoria e o dom da ciência, profeta meia boca, né? E como não existe profeta meia boca, profeta não é. Rigor ascético, ficar sem comer, jejum de 1 dia, 2 dias, 3 dias, faz até mal isso. Então, tinha uma irmã da nossa igreja, e em 97 a 2000, ela me ouviu pregando sobre isso. Olha, faz tempo que eu falo sobre isso e parece que cada vez cresce mais. Ela falou: não, irmão, o irmão não entende, isso é a experiência de cada um. Eu falei: irmã, cuidado com essas igrejas, com esse pessoal que fica mandando jejuar 2 dias, 24 horas, falta oxigenação no cérebro, a pessoa vai ter igual o Chaves lá, um piripaque, vai parar no hospital. Não, eu não creio, irmão, não creio. Muito bem, um dia ela foi trabalhar num hospital aqui da nossa região e calhou dela ter que prestar serviço na ala psiquiátrica. Chegou lá, mais da metade eram evangélicos. Por que eles estavam lá? Por que eles tiveram um pane mental? Jejuns de 2 dias, de 48 horas, falta oxigenação no cérebro, estão lá, expulsando o demônio da parede, clamando: o sangue de Jesus tem poder, e coisas assim. É triste, irmãos, é muito triste. Batalha espiritual é aqui. A gente não pode ter medo do inimigo, medo do demônio. A gente tem que temer e tremer diante de Deus, não do inimigo, para que Deus mude a minha natureza. E Paulo encerra, e eu também, falando assim: nada dessas coisas tem valor algum contra a sensualidade. Sensualidade aqui, são os frutos da carne. Vamos vencê-lo? Vamos orar junto? Vamos caminhar junto em direção ao trono celestial, em direção a Jesus Cristo? Deus abençoe sua vida. Vem estudar conosco. Vamos montar uma turma aqui de hermenêutica bíblica e vamos estudar e vamos caminhar em direção a Jerusalém celestial. Fique com a paz do Senhor. Pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira.
Ferraz de Vasconcelos. Fique com Deus.